Fala galera aí do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar aí sobre o racionalismo de René Descartes, que é considerado um dos maiores filósofos aí da história da humanidade. Nós vamos estudar a linha de pensamento que ele seguia, que era a linha do racionalismo, tá, gente? Vamos abrir o livro aí na página 14 para a gente ter segmento, tá? Gente, nessa primeira parte aqui vocês têm um pouquinho da biografia do René Descartes. Eu só vou comentar alguns pontos mais interessantes para depois vocês assistirem um vídeo sobre a biografia dele, tá? Então, vamos ficar bem atentos aí. O René Descartes, ele nasceu em La Haye em 1596, lá na França, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, ele estudou direito, tá? Durante aí o ano de 1618 até 1620, ele virou até um soldado em guerra, tá? Ele participou de vários exercícios de guerra aí na época. E no novembro de 1919, por ali, ele vai começar a demonstrar ainda mais o papel intelectual dele. Ele vai começar a escrever sobre como que acontece o conhecimento, principalmente na vida das pessoas. E um dos livros mais famosos, vocês vão notar aqui que nós temos vários livros famosos dele. O livro mais famoso dele é esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui de 1637, que chama o Discurso sobre o Método e as Meditações Metafísicas, tá? Esse aqui é o Discurso sobre o Método de 1637, é considerado o livro mais importante do Descartes, porque ele vai mostrar claramente como que acontece o aprendizado seguindo a linha do racionalismo, tá? E uma ideia interessante é o seguinte, ele defendia muito o racionalismo e ele não gostava do empirismo, tá, gente? Olha só que interessante. Então, ele sempre vai defender só a linha do racionalismo, tá? E aí, gente, no ano de 1667, por ali, tá? De 1650 até 1667, ele vai morrer de uma pneumonia, tá? E ele vai morrer por conta dessa pneumonia e os restos mortais dele vão ser levados para a França, tá? Para uma igreja aí chamada Saint-Germain, que fica lá em Paris, tá, gente? Então vamos lá então conhecer mais um pouquinho aí, tá? Sem dúvidas, o pensamento cartesiano marcou uma verdadeira revolução na filosofia moderna. Descartes é considerado por muitos até mesmo fundador da ciência com o desenvolvimento do método. Entretanto, antes de adentrarmos especificamente no método como o ápice do pensamento cartesiano, torna-se fundamental entendermos qual é o ponto de partida crucial da filosofia deste filósofo. Então, além aí do Descartes ser considerado o pai aí do método científico dentro aí da Idade Moderna, nós vamos agora conhecer como que começa, né, a ideia da filosofia, desse pensamento de se conhecer as coisas segundo a ideia do racionalismo, tá? Então vamos lá. É interessante que ele vai falar aqui de baixo aqui, ó. Olha aqui, ó. Descartes inicia sua filosofia a partir da dúvida. Ele fala que o conhecimento ele é gerado através do racionalismo, o uso do pensamento e da razão. Ele fala que o seu conhecimento, seguindo a linha do racionalismo, acontece através de qualquer dúvida que você tem. E ele vai explicar por que a dúvida é importante. Para o filósofo francês, somente a partir da dúvida, não apenas como exercício simples de questionar, mas enquanto atividade do próprio pensar, que podemos buscar constituir um conhecimento seguro. Então ele vai falar assim, ó, através da dúvida, isso faz com que você possa buscar realmente o conhecimento que seja verdadeiro, o conhecimento que seja seguro. Que ele fala que através da dúvida você vai pesquisar, você vai buscar, você vai usar o seu raciocínio para se chegar a um conhecimento seguro. Assim, a dúvida cartesiana é um processo fundamental para a constituição do conhecimento, bem como para a constatação do exercício da razão como condição essencial para o conhecer.
Então aí ele está falando que a dúvida, né, quando fala dúvida cartesiana, é a dúvida que o Descartes está comentando, o quanto a dúvida é importante para que o ser humano possa se chegar ao conhecimento verdadeiro usando o pensamento, usando a razão, tá? Olha só que interessante que ele fala aqui, ó. Olha o porquê que ele não gosta do empirismo. Olha só o que ele fala aqui, ó. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então aqui, ó, vocês lembram quando é o empirismo, ele fala que você tem que ter a experiência de vida? Olha que interessante. Aqui a gente está vendo que o Descartes, ele acha um erro você aprender as coisas através da experiência, porque ele fala que os sentidos humanos podem te enganar, tá? Olha só que interessante, por isso que ele defende a linha de pensamento do racionalismo. E aí é interessante por conta de seguinte, vamos ver aqui esse parágrafo aqui, ó. É possível afirmar que o valor dado por Descartes à dúvida, como exercício da razão, tem como objetivo eliminar de forma gradativa toda e qualquer fonte de erro no processo de construção do conhecimento, buscando com isso estabelecer um fundamento claro e distinto. Nesse sentido, a dúvida sistemática é aplicada a partir de um sistema metodológico que, segundo Descartes, possui um valor tão estimado para o conhecer que o filósofo francês estabelece uma divisão na natureza humana como fonte de conhecimento. Então ele vai falar aí o quanto que a dúvida vai fazer você ter um exercício no lado racional, né, usando o raciocínio, porque isso vai fazer com que você possa chegar no objetivo de ter um conhecimento mais claro e mais objetivo e mais correto, tá? E aí, devido a essa dúvida que ele fala que é tão importante que a gente possa usar a linha de raciocínio, na visão dele, ele fala que a natureza humana é dividida em duas partes. Olha só que interessante. Ele fala que o ser humano é dividido de duas partes para se chegar no conhecimento. Ele fala aqui, ó, que o ser humano aqui, ó, o conhecimento sensível, vindo das sensações, e aqui tem a expressão, ó, de como que ele coloca isso no livro O Discurso do Método. Ele escreveu assim, ó, conhecimento sensível, que vem das sensações, dos sentidos, res extensa substância sensível. E o conhecimento racional, que vem através da razão. Ele escreveu essa expressão aí, ó, para mostrar o conhecimento racional. Res cogitans significa substância pensante, tá? Então aí ele vai falar aqui, ele vai dividir a natureza humana em duas partes para se chegar no conhecimento. O conhecimento sensível, que tem aí a expressão res extensa, e nós temos o conhecimento racional, que é usando a razão, que ele definiu aí com a expressão res cogitans, tá? Mas aqui de baixo, ele vai dividir ainda mais essa condição da natureza humana. Ele vai falar assim, ó, essa divisão proposta por Descartes, também denominada dualismo, dualismo por quê? Porque nós temos um conhecimento sensível e um conhecimento racional, e ele vai falar o seguinte, ele vai falar que a mente e o corpo são totalmente diferentes. Olha como é que ele está dizendo aqui, ó, apresenta a mente e o corpo como substâncias que possuem natureza, realidade e funcionalidades diferentes, cabendo confiar, portanto, apenas na razão como fonte válida para o conhecimento. Então, por isso que ele vai falar, ó, o ser humano é dividido em conhecimento sensível e conhecimento racional. Só que, na opinião dele, qual é o único caminho mais confiável para que você possa ter o seu conhecimento mais seguro? Na opinião dele, através do conhecimento racional, tá? Usando o racionalismo, tá bom? E aqui, olha só que interessante, vai estar falando aqui sobre a necessidade, né, daquela famosa frase, penso, logo existo, tá? Aqui debaixo está escrito aqui assim, ó,
No entanto, cabe salientar que a dúvida, como exercício da razão em Descartes, não se limita apenas ao duvidar pelo duvidar, até porque se há o exercício da dúvida, consequentemente, ao exercício do pensar. E se eu penso, logo existo, que tem essa expressão aí, ó, cogito ergo sum, tá? É a expressão que Descartes escreveu. Então aí, ó, é a expressão real aí, ó. Tá vendo? A gente só conhece penso, logo existo, só que a expressão correta que está no livro dele, de 1637, é essa aí, ó, cogito ergo sum, tá? O filósofo francês revolucionará o pensamento moderno ao propor regras de aplicação dessa dúvida, com o objetivo de chegar a um conhecimento seguro. Então, ele vai falar assim, ó, a partir do momento que você tem dúvida, que você vai buscar a resposta através do raciocínio, do uso da razão, você vai buscar a resposta, o conhecimento seguro, ele fala sobre isso aí, ó, penso, logo existo. Então ele defende, ele fala assim, a partir do momento que você está pensando, isso significa claramente o seguinte, que você existe. Então ele fala, olha, penso, logo existo. Então ele fala assim, ó, só tem um jeito de eu obter o conhecimento seguro. Como? Usando a razão. Então eu preciso pensar. A partir do momento que eu penso, eu existo, que eu sou um ser pensante. Então eu preciso chegar naquele conhecimento seguro. Então por isso que ele falou essa frase tão importante aí, penso, logo existo, que tem aí a expressão, né, dessa famosa frase aí, que é cogito ergo sum, tá? E aí vai terminar esse primeiro vídeo, que o segundo vídeo vai ser, eu vou estar falando sobre o método cartesiano, é um método que ele criou, ensinando a todos nós como nós podemos chegar ao conhecimento verdadeiro seguindo umas regrinhas que ele criou, desse método cartesiano, tá bom? Então, daqui a pouquinho acompanhe aí o segundo vídeo, tá, gente?